gente. Como vai o esporte, hein, presidente? O esporte do Luciano do Vale. Eu me lembro do senhor da época do presidente do Esporte Clube Recife, quando eu ia muito a Recife com o Luciano e com a equipe, fazendo coberturas lá do nosso glorioso esporte. Como é que vai lá o nosso Esporte Recife? Saudade, aliás, do Recife, que eu acho uma cidade maravilhosa, uma das maiores cidades do Brasil e do mundo. Eu sou aguado com o Recife, porque durante muito tempo da minha vida eu fiz um verão vivo lá na praia de Boa Viagem e fiz várias viagens ao Recife com o Luciano, com o Rivelino, com o Tostão, com Eli Coimbra, enfim, com amigos de uma equipe de esporte maravilhosa. A gente ia lá no restaurante da Biriam, que é um restaurante maravilhoso, hoje não deve ter mais, mas passamos bons momentos no Recife, que é uma cidade linda, no Pernambuco, esse estado maravilhoso do nosso querido Nordeste brasileiro. E eu falo para bilhões de nordestinos aqui em São Paulo, porque foram os nordestinos que construíram a cidade de São Paulo, e para milhões de nordestinos que estão aí nos ouvindo, o nosso querido Nordeste brasileiro. Presidente Luciano Bivar, tá tudo certo? E o esporte, como é que vai? Meia boca ou tá indo bem? Amigo, tá. Eu não sei se a imagem não tá legal, porque eu estou aqui em casa sem secretária, e você sabe que eu sou eu sou meio troglodita ainda para mexer com essas coisas. Empatamos, nesse aspecto nós empatamos. Eu sou um imbecil virtual total, que travam a câmera e deixa aqui. Tá meio balançado, tá parecendo, o senhor tá lembrando o Leonardo DiCaprio do Titanic, sem a Winslet lá, aquela atriz, mas tá lembrando, ficar meio balançando. A gente vai esperar o senhor melhorar a imagem. Mas o que interessa é o som. O que interessa é o conteúdo. O senhor pode falar que a gente está ouvindo. Eu pensei até que o senhor estivesse num carro. Eu estou tentando acomodar aqui o som. Não, deixa assim mesmo, tá bom. Assim mesmo tá bom. Parece aquelas entrevistas que não pode mostrar a cara do entrevistado por razões de segurança, o que não é o caso. Mas como é que está o nosso esporte, presidente? Olha, eu tô afastado da executiva do esporte, Atena, há duas gestões, né? Mas melhorou bastante agora, né? Sei. Melhorou bastante porque o senhor está afastado? Não tem nada a ver, né? Trouxeram bons jogadores e tal, entendeu? Então, de sorte que eu acho que agora o esporte pode efetivamente ter um time mais competitivo que o Campeonato Nacional. Você que já militou nessa parte esportiva, você sabe que para ajustar um time não é fácil, né? Mas acho que o esporte teve um bom resultado no primeiro jogo agora, lá contra o Internacional, 2-2 lá no Beira-Rio, e isso vai fazer com que o time comece a realmente dar uma certa segurança, né? Futebol é muito isso, né? O Luciano era apaixonado com o esporte. Daniel, parabéns a você, feliz aniversário, mas enquanto não acertar a imagem do presidente, deixa só a minha imagem, depois que ele acertar. Mas, presidente, fique tranquilo com a questão da imagem, que o que interessa aqui é o conteúdo, é o som da entrevista. Mesmo porque eu acho que esse negócio de imagem em rádio é uma evolução, mas é desnecessário. Rádio, para mim, é rádio. Rádio não precisa de imagem, eu sempre achei isso. Então fique tranquilo com a questão da imagem, deixa a imagem para lá e vamos conversar. Bom, ontem eu falei com o presidente Temer, né, que é uma figura muito tranquila, muito calma, é uma figura que ia ajeitando o Brasil depois daquele governo terrível que nós tivemos da Dilma e do Manteiga, que esse governo e os outros anteriores jogaram a gente na pior recessão econômica que o país enfrentou. Já havia 14 milhões de desempregados sob a batuta da Dilma, que foi empichada, não é, pelas bobagens que fez ela e aquele Manteiga, e os governos passados também. E a gente pega uma pandemia e a situação está muito difícil. E se fala que a eleição vai ser polarizada. O Lula, como é esperto, ele começou a se lançar candidato a presidente, começou a levar porrada e recuou. Né? Você não ouve mais o Lula falar em lugar nenhum. Ele está na dele. Enquanto que o Bolsonaro, mais do que nunca, é candidato à reeleição. Né? E está se expondo, e daí por diante, e assim vai. Mas todo mundo acha que o Brasil precisa de uma temperança, de uma terceira via, de uma tranquilidade para enfrentar
essa pandemia. O presidente Temer sempre foi um cara equilibrado, se não fosse aquela conversa atravessada que ele teve, ele até concordou comigo, não só ontem, mas em outras ocasiões que eu falei com ele particularmente, ele até concordou que se não fosse aquele papo furado que ele teve lá no meio do caminho, ele tinha acertado as contas do Brasil, ele tinha melhorado a situação econômica que a Dilma tinha deixado. Eu fiz uma entrevista com ele uma semana antes daquela conversa que ele teve com aquele cidadão, e ele dizia, até fez uma brincadeira com o Fernando Henrique, chamava ele de Pinguela. Olha, avisa que a Pinguela virou ponte. Então o Brasil ia muito bem. E o presidente Temer passa essa imagem de um sujeito equilibrado e temperado. Houve um contato do senhor com o presidente Temer, ele confirmou aqui, e disse que nesse contato chegou-se a discutir, mesmo que já estão discutindo há algum tempo, da probabilidade do Temer ser candidato a presidente da República. O Bolsonaro parece que está fechando com o Patriotas. Não está definido ainda, o filho dele foi para lá, mas está fechando com o Patriotas. Nesse momento, realmente confirma-se o convite ao presidente Temer para fazer parte das expectativas que o PSL tem para lançar um candidato à presidência da República, Bivar? Olha, Datena, primeiro o seguinte, eu até quero agora, já mais oficialmente, entrar no teu programa, agradecer, consegui estabilizar mais ou menos agora a câmera aqui, mas eu quero te falar o seguinte, primeiro, no primeiro momento do seu comentário agora, onde você fala de polarização, nós tivemos um encontro com um cientista político até pernambucano, chamado Lavareda, e ele disse, olha, eu não vejo polarização. Ótimo. Polarização aconteceu com o PSDB e o PT, quando Fernando Henrique Cardoso era o candidato, porque 90% dos consultados, dos eleitores, já tinham tomado partido. Na última pesquisa da Folha, 53% ainda não tomaram partido. Então, os dois candidatos aí postos têm menos de 50%. Então, a gente não pode dizer que tem sido uma eleição polarizada. Agora, o que nós estamos pretendendo, tanto a Fundação Ulisses Guimarães como a Fundação Indigo, que é a fundação do PSL, estão trabalhando juntos para apresentar um programa de país, um programa de governo, um programa de desenvolvimento. Isso é que nós conversamos, que nós tratamos. Com relação a uma possível candidatura do Michel Temer, isso é uma coisa vista com muito bons olhos, porque é um homem de bastante serenidade. A gente precisa de ter pessoas que tenham serenidade, que tenham condições, que tenham popularidade, né? Você, por exemplo, é uma pessoa muito querida, tá certo, no nosso país. E quem sabe, aí a gente pode, num futuro muito próximo, né? Aí eu devolvo uma pergunta a você, a gente precisa realmente ter um cardápio maior para oferecer ao povo brasileiro, uma alternativa que não seja radical, nem de direita, nem de esquerda. Então, esse é o nosso sentimento. Eu tenho conversado com o Lavareda também, que é um querido amigo e comentarista das eleições da Band. A gente fez uma mesa redonda muito interessante com o Lavareda, com o Schiller e com o Murilo, lá do Paraná Pesquisa. Nas últimas eleições, eles acertaram em tudo. Em todas as definições, eles acertaram em tudo. Com o Lavareda, as últimas conversas que eu tenho tido com o Lavareda, eu respeito muito a posição de pesquisador maravilhoso que o Lavareda é um cientista político mesmo, de capacidade, mas ele tem uma ideia fixa que eu meio que discordo dessa ideia fixa, mesmo porque quando a ideia fixa de alguém não é aquela que você quer ouvir, você discorda dela. Isso é próprio do ser humano. Mas tem que ter peito para falar isso, porque normalmente o cara fala uma coisa e faz outra. A maioria dos políticos que diz que não está em campanha, está mais em campanha do que você pode imaginar. Nós já temos 2022 na pauta, apesar de não ser aconselhável, porque a gente tem quase 500 mil mortos no Brasil, o presidente está em campanha, o Lula está em campanha, uma série de pessoas já está em campanha para outros cargos, né? Cargo de governo, cargo de Senado. Então, nós já estamos discutindo política. O presidente Temer disse que, olha, se for necessário, eu saio candidato. Mas você tem que ter base científica, você não pode lançar candidato se não houver pesquisa. Agora, existe a possibilidade de um partido do tamanho que é o PSL hoje, né, depois do Bolsonaro se tornou um partido
enorme, um dos maiores do Brasil hoje. Existe a possibilidade do PSL não lançar candidato à presidência da República ou é um caminho natural lançar? Não, eu posso te afirmar, viu, Datena, que a gente não vai ser mais coadjuvante. Tá? Certamente iremos estar participando, tá certo, da concorrência da eleição. Isso, com certeza, nós vamos ter. Agora, a nossa conversa com o MDB, ela foi muito boa. A minha conversa com o Temer, com o Baleia Rossi, com o nosso vice-presidente Antônio Rueda, que estava presente, foi muito boa. Os pontos convergentes são praticamente unânimes. Tá? Então, eu tenho certeza de que esses dois partidos juntos poderão dar, tá certo, a quem quer que seja o candidato a presidente, um suporte muito grande, tanto de capilaridade como da logística. Isso vai acontecer. Eu espero que o povo brasileiro tenha certeza de que essas reformas, que não foram todas aquelas cumpridas nas promessas de 2018, que serão cumpridas agora, mesmo porque o MDB é um partido de grandes quadros, o PSL não tanto, mas tem alguns poucos quadros, e também tem pessoas que querem aderir ao PSL. Então, nós estamos muito esperançosos de que a gente possa, nessa eleição, tá certo, dia 22, ter uma participação ativa, tá certo, e até vitoriosa, Datena. Desculpe essa pretensão, porque, na verdade, eu acho que temos propostas extremamente, eu não digo revolucionárias, mas propostas que não foram cumpridas. A questão da reeleição é uma. Eu acho que você não pode estar agora, entregar o país hoje a dois polos que todo final de semana fazem campanha e esquecem a administração pública desse país. Hoje, as pessoas estão sujeitas até a um risco sanitário por conta dessa concorrência maluca, quando o principal é a gente administrar o país agora. Então, no momento que você tem um projeto político que não exista reeleição, você vai usar 100% daquele tempo para a sua administração. Será uma bandeira mais administrativa que ideológica. O que está acontecendo hoje é diferente. E isso pode ter certeza, tanto eu como o Temer, estamos com essa proposta. Se algum outro candidato quiser abraçar isso, nós estaremos dispostos, tá certo, a juntos caminharmos nessa trilha. Eu tenho absoluta convicção que o país, em 2022, terá uma linha muito serena, muito institucional, numa economia aberta e com os propósitos, não precisa dizer que é intrínseco, tá certo, aquele que se propõe, de uma honestidade de propósito naquilo que se quer e naquilo que se pensa. Quem se dispõe a não observar a história, e principalmente quem fez a história, que são os homens, né? A história é feita pelos homens, e grandes estadistas. Né? Vamos lembrar recentemente Ulisses e Tancredo aí, só para lembrar, já que o senhor está falando do MDB, né? Frases homéricas aí e que tem que ser guardadas, são frases importantes mesmo. Né? O doutor Ulisses, por exemplo, dizia: o bom político não briga. Nesse aspecto é a próxima pergunta. O Tancredo vem com aquela afirmação de que quando há desarranjo, quando há desarmonia, quando não há a harmonia de pensamentos, né, quando há polarização de ódio e daí por diante, o melhor caminho é o caminho da temperança. Isso dizia o Tancredo. Mas, parafraseando o nosso grande Ulisses Guimarães, não é? Ele dizia: olha, o bom político não briga. O presidente Jair Bolsonaro conseguiu a sigla através do senhor, do PSL, do partido, porque um partido nunca é uma pessoa, é um conjunto de ideias. Muito boa essa sua ideia com o Temer de criar um projeto, porque não há que se ter um presidente, há que se ter um projeto para que um presidente represente esse projeto. Isso é democrático, que está indo muito na contramão do que a gente está vendo aí nas últimas atitudes que tem tomado o nosso presidente da República. Então, é melhor você eleger um projeto do que um presidente. Esse presidente vai depender de várias pessoas para governar e de uma ideia para salvar o país depois de um flagelo enorme que a humanidade está enfrentando, que é o coronavírus, que ataca sanitariamente as nações, mas também arrebenta com as economias e provoca desemprego, e o vírus da fome, que já é bem conhecido, principalmente aí no nosso Nordeste brasileiro, muito antes da pandemia.
Então há que se ter equilíbrio, planejamento e temperança. Nesse aspecto, o PSL, que já discutiu e brigou com o Bolsonaro depois da eleição do Bolsonaro, dentro daquilo que o Ulisses falava, o bom político não briga, há ainda a possibilidade de um acordo do PSL com o presidente da República ou não? Olha, Datena, como até o Temer falou ontem no seu programa, eu acho que a gente tem um projeto para o país. As pessoas que têm temperança, que têm serenidade, se querem realmente recondicionar, ter um rearmamento de espírito para prosseguir nesse processo de temperança para o país, é muito bom. O que a gente não pode é ter hoje, tá certo? Uma cooptação de forças estranhas para que se alcance o poder. Isso a gente não admite. E eu posso dizer, tanto nós, como o PMDB, como o MDB, através do Temer, tá certo? Nós temos uma linha de bastante serenidade. Temer é um constitucionalista, tá? Tudo que se levantou num passado recente, absolutamente infundado, né? E eu tenho certeza que será, para o povo brasileiro, uma opção muito grande, porque esses dois partidos juntos vai oferecer uma catapulta, uma alavanca muito grande para um candidato que realmente siga as linhas do que a gente imagina, do que a gente está pensando. Hoje conversei com o Marcos Sintra, que é o presidente de fato da Índigo, que é a nossa fundação, e o Baleia conversou com o Alceu Colares, que é o presidente da Fundação Ulisses Guimarães. Estamos fazendo esse projeto juntos para oferecer a um possível e um certo candidato que acontecerá nessas eleições de 22. Então, estamos alinhados para isso e acredito que em meados, já agora de agosto, Temer, Datena, com as pesquisas científicas, com tudo isso, como você bem disse, não é simplesmente você ir assim, e a gente apresentar essa alternativa para o povo brasileiro. Estou muito entusiasmado com esse projeto. Presidente, o senhor tem a coragem do nordestino que vê a terra rachar, a chuva não chegar, come o cacto que dava para o gado que já morreu, com a extinção do leite da mamadeira da criança, fica na terra a maioria das vezes e enfrenta as agruras de um clima difícil. O senhor tem a coragem e a fibra do nordestino e com certeza pode responder essa questão. Acho que estão lhe chamando aí. Não sei se vai atrapalhar. O senhor quer atender a chamada ou não? Acho que estão lhe ligando aí. O senhor está me ouvindo, presidente? A conexão é porque alguém chamou o presidente Bivar e caiu a linha. Porque é importante a gente terminar. Pois não. Eu estava dizendo, não sei se o senhor ouviu, eu tenho colocado isso na campanha que foi ideia do nosso diretor, o Schneider, com apoio do nosso diretor-presidente, o Johnny Saad, a Band Abraço Brasil contra a Fome. E o que eu tenho visto da Amigos do Bem, lá da nossa querida Alcione e da Carol, que o senhor tem a fibra, a força, a garra do nordestino que vê a água não chegar, a terra rachar, comeu o cacto, que o gado que era alimentado com o cacto já não pode mais comer, porque morreu, ver sumir o leite da mamadeira do bebê, e mesmo assim ele enfrenta as agruras do clima com a fibra do brasileiro. O Brasil não deve ter divisas, não deve ter fronteiras, o Brasil é um só, mesmo porque aqui dentro de São Paulo há a maior quantidade de nordestinos do Brasil, os nordestinos construíram São Paulo, e aqui dentro da maior cidade que nós temos da América Latina, uma das 10 maiores cidades do Brasil, há um esgarçamento do tecido social que é terrível. Você vê comunidades como Paraisópolis, que vivem praticamente sob as leis de crime organizado e fora das leis do Estado, esquecidas pelo Estado mais rico da União, a segunda renda da União, a terceira renda da União, segunda e terceiras rendas do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, você vê um tecido social esgarçado, com 110 mil pessoas morando em Paraisópolis, largadas ao léu, 220 mil pessoas morando em Heliópolis, largadas ao léu, ao Deus dará.
dentro do que seria o estado, do que é o estado mais rico da União e da cidade mais rica da União, uma das 10 maiores potências de cidades do planeta. Então, o Nordeste é aqui, como São Paulo é aí. O Brasil tem que ser discutido de um ponto de vista único. Não se deve pensar no Brasil com divisas e fronteiras, se deve pensar no Brasil como um país só, porque o brasileiro, ele é de extrema coragem, ele enfrenta dificuldades, não é de hoje. O Brasil, as dificuldades que o mundo está enfrentando agora, nós enfrentamos historicamente há muito tempo. Não é? O senhor disse bem, há que se eleger um projeto. Dentro desse projeto, nas últimas eleições, o PSL se apresentava como um partido de direita e muitos do partido que vieram com o presidente Jair Bolsonaro com ideias de extrema direita e daí por diante. O partido, depois da saída do Bolsonaro, se modificou e pensa de uma forma diferente, tanto que aceita negociar com o presidente Temer um projeto de partido que não se fala em ideologia, mas que se pense de verdade do que é mais interessante, que é o povo brasileiro, que pouca gente pensa. Primeiro, Datena, eu posso te falar o seguinte, que o PSL ele tem uma vida traçada no que ele escreve, no que ele diz no seu programa. Ele sempre foi um partido, como diz a própria sigla do partido, seu enunciado, social-liberal. Né? E a gente é evolutivo, como a ciência social, como o direito, você tem que evoluir. O Partido Social-Liberal, o PSL, né, hoje, com a creche de 2008 nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro, né, com esse problema da pandemia, você vê quão é frágil o tecido social. E, por conta disso, é natural que o PSL volta ou continua nas suas origens. O episódio, tá certo, que nós estamos vivendo de um radicalismo de direito, isso nunca coube dentro do PSL. E eu tenho absoluta convicção de que aqueles que fazem o PSL, que sentem o PSL e que querem o partido como um partido mais humanista, como você está dizendo, sem fronteiras, tá certo? Que antes de liberal, antes de socialista, antes de radical de direita, você tem que ser humanista. Você não pode ter divisas nem fronteiras para atender A, B ou C. Tá? E os Estados Unidos agora está exportando 25 milhões de vacinas para o mundo inteiro, porque hoje nós vivemos numa aldeia. Isso é que importa. E nós, na nossa aldeia Brasil, a gente precisa ter esse sentimento social muito vivo. E isso é uma coisa que a gente vai bater bastante nesse protocolo que vamos estar, se Deus quiser, as duas fundações juntas, com os candidatos que estejam no PMDB, no PSL, ou que venha offside em integrar a nossa sigla, tá certo? Seja que comungue com tudo isso. Então, esse é um sentimento, como você bem disse. Eu posso te falar, Datena, que o que eu falo do meu liberalismo não é de hoje. Eu escrevi um livro em 1985 que já dizia tudo isso que nós representamos hoje. Né? Escrevi todas as minhas crônicas, todos os livros, 7, 8 livros publicados, dentro dessa linha socioliberal, e eu tenho absoluta certeza de que a gente pode ter uma alternativa viável, factível e reformadora para a sociedade brasileira. Eu estou muito esperançoso, amigo da Terra. Um dos seus livros tem uma linha muito parecida com do Hobsbawm, que é um historiador que eu admiro muito e que acho muito capaz. Eu andei lendo trechos de alguns dos seus livros, um deles me lembra muito do Hobsbawm. Faz uma análise aí da América mexicana e daí por diante. Mas, presidente, pela sua cultura, o senhor pode responder isso. Por ser ligado literalmente ao esporte, o senhor pode responder isso. Para atualizar a entrevista, e essa é a última pergunta, para não atrapalhar o seu dia, pela sua capacidade intelectual, o senhor pode responder perfeitamente isso. 2 assuntos. A ausência de punição a um general da ativa, e não interessa que é um general da ativa, podia ser qualquer soldado, diz a disciplina do Exército que é vedada a participação de gente das Forças Armadas
de participar de discursos políticos e atividades políticas e coisas que tais. Não é? O papel dos militares é um papel de Estado e não de governo, e isso as nossas gloriosas Forças Armadas fazem muito bem, à exceção do que houve no Brasil, que eles chamam de revolução e que, na verdade, foi um golpe, foi uma ditadura militar. Não é? Mas essa ausência de punição para o general Pazuello, o senhor acredita que tenha sido uma decisão do comando do Exército para evitar uma nova crise com o presidente Jair Bolsonaro, que não queria a punição do Pazuello, e ele é o chefe das Forças Armadas? Para evitar uma nova crise, o Exército teria não punido o Pazuello, e isso foi ruim no seu ponto de vista para a democracia, até que ponto foi ruim? E já falando em esporte o senhor pode falar mesmo, em todos os sentidos, né? Principalmente do seu amado esporte e do esporte. Essa decisão da Copa América, contestada até, parece que por jogadores e comissão técnica do Brasil, a ser realizada no Brasil, seriam esses os dois assuntos para a gente atualizar a entrevista e encerrar já a sua participação para deixar o seu dia livre. Eu sei que o senhor trabalha mesmo quando o senhor tem dia livre e está trabalhando muito, pelo que eu sei, em prol do Brasil. Mas seriam essas as duas últimas colocações a fazer. Olha, primeiro, Datena, com relação ao Pazuello, eu acho que a decisão do Comando-Maior do Exército foi, como você bem disse, foi para não criar mais um sentimento de tensão entre o comando, o chefe em força, como é o presidente da República, e as próprias Forças Armadas. Mas é algo que deixa a gente realmente preocupado com isso tudo. Tá? Alô? Pois não, pode continuar, está ótimo. Está ótimo, o senhor pode continuar. Algo que nos deixa preocupado. Eu tenho uma admiração sem tamanho pelas nossas Forças Armadas, mas isso chamusca um pouco. Eu gostaria de que realmente, mesmo tendo essa tensão, que as coisas dentro da hierarquia militar elas fossem realmente obedecidas. Porque as instituições, quando respeitadas, a gente vai ter uma democracia, tá certo? Sempre. Como você também no começo do programa falou, do Churchill, de que a democracia é um processo político ruim, é um sistema ruim, mas é melhor do que todos os outros. Então, se a gente não tiver dentro da democracia, não tiver dentro das instituições, a gente está fora, a gente caminha para a barbárie. E isso é muito ruim, como aconteceu na Venezuela, como aconteceu em vários outros países que a gente vê. No momento que você coopta aqueles que têm as armas, tá certo? Fica difícil alguém responder a isso aí. Então, não deixa de ser uma coisa preocupante. Por outro lado, mudando agora do lado do esporte, essa questão da Copa América aqui no Brasil é algo que é de risco, porque você vem com todo esse pessoal para cá, você tem sem número de não só dos atletas, mas também de toda a equipe que monta isso. Parece que chega a ser 70 a 80 pessoas, cada uma dessas equipes. E vem de uma hora para outra. Países de várias partes do continente sul-americano, latino-americano, melhor dizendo. Então, eu tenho uma preocupação sobre isso. Era um momento, hoje, como o nosso país está liderando, depois da Índia, a mortandade, era um momento de ter uma reflexão maior sobre o país aceitar ser sede nesse momento pandêmico, né, que é um momento que a gente está vivendo de guerra com um inimigo invisível, o sediar a Copa aqui no Brasil. Mesmo porque não vai premiar também um torcedor brasileiro, porque o torcedor brasileiro vai ver pela televisão, quer seja na Argentina, quer seja em qualquer país da América do Sul, ou quer seja nos estados brasileiros. Então, esse era o comentário, uma ponderação que eu faria, tá certo? Eu tenho muito apreço pelo presidente da CBF, o Rogério, e eu sei que é um homem muito bem intencionado, mas eu não sei se essa foi a melhor decisão para nós trazermos essa Copa nesse momento da pandemia aqui para o Brasil.
Presidente Bivar, foi um prazer conversar com o senhor. Desculpe atrapalhar o seu feriado, eu sei que o senhor gosta de trabalhar. Foi uma honra conversar com o senhor. Um abraço grande, que a gente pense pelo Brasil, que é o mais importante. Dificilmente se pensa pelo povo brasileiro. Essa frase de outro estadista, que eu não vou ficar lembrando aqui, mas é uma frase também muito importante: governar para o povo e pelo povo é a única saída. No Brasil, muita gente confunde essa frase de governar para o bolso e pelo bolso. Eu já ouvi tanta bobagem de político importante. Um deles um dia me disse o seguinte: olha, vou lhe dar um conselho. Eu estou quase falando o nome do cara, mas não vou falar. Por uma questão de uma confidência particular, não vou falar. O cara disse assim: em política você não pode ter ética. Eu falei: meu amigo, ética você tem que ter para ir no banheiro, seja do Spinoza, que é o filósofo da alegria, ou do Schopenhauer, que é exatamente o do pessimismo, até para ir no banheiro você tem que ter ética. E eu ouvi de uma outra importante figura brasileira e política, e talvez seja por isso que o Brasil esteja nessa situação terrível por causa da política, o outro me dizendo que político não pode ter senso de ridículo. Quem acredita nisso não pensa no povo em momento nenhum. E chegou a hora do político brasileiro começar a governar para o povo e pelo povo e só para o povo. Abraço grande para o senhor, um ótimo dia, saúde e proteção ao senhor, aos seus, e Deus ajude o Brasil, presidente. Tá bom. Obrigado, um abraço também a você, Datena, abraço a todos os brasileiros, e pode ficar certo que nós temos opções muito boas, muito saudáveis, para a gente tornar o país cada vez maior e mais representativo do cenário internacional. Grande abraço. Grande abraço, que assim seja. Agostinho Teixeira, acabou sendo um ótimo papo.